e hoje vamos meditar sobre a vida de Santa Bárbara. Essa santa que veio de uma família pagã. Era uma jovem de uma beleza incomparável. E seu pai, Diásporo, muito fiel ao império, não queria perder aquela que para ele era sua grande joia. E então colocou Santa Bárbara em uma torre, a fim de que lá ela recebesse uma educação exímia, mas pagã, de acordo com aquilo que seu pai acreditava ser o melhor para sua filha. Então, atrancando nessa torre, ofereceu para ela professores que lhe ensinavam as ciências e as religiões pagãs. Porém, como podemos dizer do ditado, o tiro saiu pela culatra, porque quanto mais Bárbara aprendia sobre as ciências, mais ela via a presença de Deus em todas as criaturas. Quanto mais ela aprendia, mais ela enxergava que aquilo só poderia ser obra de um Deus criador e todo-poderoso. E ao contrário, quanto mais ela aprendia sobre as religiões pagãs, mais ela via que não tinha como aqueles santos de pedra, aquelas estátuas, fazerem algo tão incrível e maravilhoso como a criação de Deus. E então, meio que escondida de seu pai, ela ia aprendendo mais sobre a verdadeira religião, sobre as coisas de Deus, e mais ela se fortalecia e entregava o seu espírito. Até que um dia apareceu um jovem de uma família considerável e pediu ao seu pai a sua mão em casamento. E ela não quis. E o pai respeitou a liberdade porque acreditava que em um determinado momento ela aceitaria. E então seu pai partiu para uma viagem. E qual foi a sua decepção? Que ao retornar, ele acreditava que sua filha teria mudado de ideia, mas ela se apresenta a ele como uma verdadeira e exímia cristã, esposa de Jesus Cristo. E seu pai, não aguentando tamanha decepção de ver a sua filha entregue ao cristianismo, ele mesmo a entrega ao imperador. O imperador, ao ver aquela pobre menina, porque era uma jovem de 20 anos, ele se compadece e então ele faz inúmeras ofertas para que ela negasse Jesus e aceitasse a religião pagã, porém sem sucesso. E então ela é condenada a ser açoitada por um chicote de couro até que seu corpo fica na carne viva. E então ele o condena à prisão porque ele acreditava que com aqueles ferimentos e sendo presa sem nenhum cuidado, ela logo morreria. Porém, um anjo do Senhor vai até a prisão, cura todas as feridas do corpo de Santa Bárbara e ela no dia seguinte se apresenta a esse imperador reestabelecida. E ele fala que aquilo era obra dos deuses para que ela pudesse negar Jesus Cristo e aceitar a religião pagã. E então ela diz ao imperador: engana-te, não foram ídolos de pedra que fizeram isto. O que vês é obra do Senhor do céu e da terra, daquele Deus a que adoro, e pela honra do qual estou pronta para morrer. E ao ouvir essas palavras, ele se revoltou e condenou Bárbara a ferimentos muito piores do que os primeiros. Ela teve amputados seus seios e foi condenada a despir-lhe e a passar com ela pela cidade com tamanhos ferimentos. E o seu pai assistia a tudo aquilo. E quando então o imperador ordenou que lhe fosse dado o golpe final, o próprio pai se ofereceu para dar esse golpe em sua filha, a decapitando-a. Bárbara, que quis se entregar ao Senhor, abandonando, como diz, no Evangelho, a sua casa, aos seus pais, aquilo que poderia ser uma vida de glória e de honras aos olhos humanos, mas ela não quis,
porque ela enxergava em Cristo algo muito maior, algo digno de ofertar a sua própria vida. Que no dia de hoje, meus irmãos, ao exemplo de Santa Bárbara, nós não perdamos tempo olhando para aquilo que é passageiro, mas que nós desejemos abandonar tudo e gastar a nossa vida naquilo que é eterno. Santa Bárbara, rogai por nós. E nós nos vemos no grupo de oração e logo mais na Lectio Divina.